Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da J-League Insider e para mais um J Entrevista, aquele quadro que você já conhece, que a gente traz jogadores, ex-jogadores e também profissionais do jornalismo esportivo, para a gente bater um papo sobre a carreira desses jogadores, desses profissionais e também sobre futebol no geral. E hoje eu estou com orgulho de receber mais uma vez mais um membro da equipe da TNT Esportes, que é o André Salgado, mais conhecido por vocês como o Pseudo, o advogado de quem torce para clubes de fora do Brasil e também o ditador, né, de Sola 10. Pseudinho, muito obrigado por você ter aceitado o convite, é um prazer ter você aqui. Pô, eu que agradeço, o prazer é todo meu, como eu falei quando você começou a divulgar ali no Blue Sky e no Threads, saudades do Twitter, né? Que é um prazer para mim estar aqui no canal da J-League, vocês já trouxeram pessoas muito importantes e relevantes, e aí agora estão comigo. Então, talvez ou o nível tenha caído um pouquinho, ou talvez eu esteja entre o pessoal aí. Com certeza você está no mesmo nível dos outros que vieram aqui, e justamente também pelo trabalho que vocês têm feito na TNT. Eu falei isso para o Fred, falei isso para o Wallace, falo isso sempre que eu tenho oportunidade. A TNT é uma inspiração, inclusive, para o projeto que a gente desenvolve de poder popularizar a J-League. E vocês fazem um trabalho muito bom, então tenho certeza que o nível se mantém o mesmo, viu? Pô, eu agradeço muito pelas palavras, acompanho o trabalho de vocês da J-League aí desde o ano passado, se eu não me engano, desde o começo do ano passado, por aí. E é um trabalho muito bom. Tenho ficado de olho aí, principalmente agora no mercado de transferências de Japão, tanto de japoneses vindo para a Premier League ou para o mercado europeu, quanto de estrangeiros indo para a J-League. Boa, e aí a gente já começa com esse gancho, né? Você tá aí com a camisa do seu Liverpool, e o Liverpool que tem o Wataru Endo, né? Agora não sendo tão utilizado pelo Arne Slot, mas que foi muito fundamental no último ano do Jürgen Klopp. Queria que você falasse um pouco da sua paixão pelo Liverpool, como isso começou, como que isso também se tornou parte do personagem Pseudo. Cara, acho que eu tenho que começar com a minha relação com o futebol. Ela é meio, talvez, turbulenta, porque quando eu era pequeno, e aí até hoje, eu sou terrível jogando, sou constrangedor com a bola no pé. E, e aí, desde pequeno, meu pai, tipo, não que ele forçasse a eu jogar, mas me colocou em escolinha e tal, e eu não curtia muito, mas me colocava em escolinha, e ele era muito competitivo. Então, quando a gente jogava brincando, ele sempre me zoava muito. E aí, os moleques que eram aqui dos meus vizinhos também me zoavam junto. E aí, pô, eu era criança, acabava ficando mal e tal com isso, e isso acabou me afastando um pouco do futebol. Só que quando eu entrei no ensino médio, minha sala tinha, tipo assim, 34 meninos e 6 meninas. Então, para você conversar com alguém, você tinha que saber de futebol. Eu sempre fui muito São Paulino, mas não tinha essa relação tão próxima por conta dessa parada que eu tinha com o futebol, de ser uma parada que mexia um pouco com a minha autoconfiança, negativamente. Então, e uma coisa que me ajudou muito foi que eu entrei no ensino médio junto com um amigo meu do ensino fundamental, que é o Vinícius. E desde que eu conheço ele, ele sempre gostou do Liverpool. Então eu fui meio que entrando nesse mundo aí por causa dele. E aí acho que o dia que eu virei torcedor mesmo do Liverpool foi quando eu estava no laboratório da ETEC, né, que eu fiz o ensino médio, que é você faz o ensino médio junto com o ensino técnico. E aí eu fiz informática. Então, eu estava numa aula de laboratório lá, já tinha feito o que eu tinha para fazer, entrei no YouTube, e aí o YouTube me recomendou um vídeo que o título era You Never Walk Alone só, e o vídeo era os highlights, os melhores momentos da final de Istambul, com You Never Walk Alone tocando de fundo, e aí vinha a torcida depois, ao final do vídeo. Eu falei, caramba, é isso aí que... Isso mexeu muito comigo. Eu sempre fui muito de torcida, assim, de ver, de ficar muito encantado com torcidas. Então, acho que para além de Klopp, para além de Firmino, que é um dos meus jogadores preferidos, é, na época, Lallana, Chamberlain, para além desses caras, acho que foi a torcida que fez eu me apaixonar pelo livro. Bacana. E aí a gente é até legal que a gente já
É assim que as nossas histórias meio que se cruzam, né? A questão da torcida também influenciar na decisão de torcer para um time de fora do Brasil. Para quem não sabe, o Pseudo está se formando, né, Pseudo? Está fazendo TCC e ele me convidou para falar sobre a minha paixão pelo Vegalta Sendai. E eu contei para ele que basicamente a mesma coisa. Minha paixão pelo Vegalta surge também da torcida, mas não no caso de um vídeo, mas de um documentário por causa da tragédia do terremoto de Tohoku em 2011, que isso ajuda o Vegalta Sendai. Então é bem bacana e eu consigo ver que principalmente essa questão da torcida realmente é algo que faz a diferença principalmente para nós que estamos envolvidos diretamente com o futebol, né? Não, com certeza. Até desde escolher um time para torcer, seja ele brasileiro ou europeu, até para pegar um time para fazer uma outra carreira no FIFA. Eu sempre, antes de escolher o time, vejo musiquinhas que a torcida canta, vejo se é uma torcida carisma, se a torcida é mais alinhada com o que eu penso ideologicamente ou não. Então, acho que a torcida enfim, e todo o espetáculo acontece para a torcida, né? Então, acho que a torcida é parte fundamental. Legal. E como que surge o personagem Pseudo, a sua página? Você sempre soube que queria trabalhar com isso? Fala um pouco da sua inspiração profissional. A página ela surge em 2019, não, 2020, início de 2020, pré-pandemia, quando eu, na ETEC, também tive uma aula de empreendedorismo, que era da grade curricular ali do ensino técnico, e o professor pediu para a gente fazer uma parada que fosse comum, mas diferente. E aí o exemplo que eu posso dar para explicar melhor isso é a própria página, que era uma fanpage, que era algo super comum, todo mundo tinha fanpage de tudo. Só que aí eu falei, beleza, vou pegar a fanpage, só que eu vou fazer uma fanpage, em vez de fazer para o Cristiano Ronaldo, fazer uma página do Messi, fazer uma página do Salah, eu vou fazer uma página para jornalistas, uma fanpage de jornalistas esportivos. E aí começou assim, e aí foi crescendo, crescendo e tal, fui comentando sobre outras coisas, não só sobre os jornalistas. E aí o personagem Pseudo, ele acabou sobrepondo a fanpage. E aí foi quando eu decidi, há uns meses, beleza, não sou mais uma fanpage, sou eu ali, são as minhas opiniões, são as minhas ideias, são os meus comentários, então eu vou assumir a página como se fosse quase um perfil pessoal / profissional meu. No início tinha até uma segunda DM, que era a Clara, mas aí ela saiu e tal, teve alguns problemas foi estudar, enfim, foi seguir a vida dela, e aí isso foi uma das coisas também que acabou aumentando ainda mais essa identificação do André com a Pseudo e não o contrário. Legal. Eu vou te contar uma curiosidade. Você falou que a sua página surge em 2020. 2020 foi o ano que eu me formei, né? Então, eu e a minha turma de jornalistas, eu e os meus amigos do Mackenzie, a maioria ali queria seguir o caminho do jornalismo esportivo. E quando a sua página surgiu, a gente ficava falando, pô, um dia nós vamos estar lá, hein? Um dia ele vai falar da gente e tal. Então, só para você ver que o seu trabalho realmente impactou bastante, inclusive os novos jornalistas, viu? Então, também deixar o parabéns aí, porque é realmente muito legal o trabalho todo que você fez, tá? Eu agradeço muito, não fazia ideia que tinha tido essa proporção de alguma maneira. Mas e é muito importante porque a gente era uma minoria, né? E a gente já se sentia desvalorizado, não só pelo mercado. Você que está lá na TNT, você sabe como às vezes esse mercado pode ser injusto para profissionais mais novos, né? E demorou muito, por exemplo. Eu acho que hoje tem uma pessoa do nosso grupo que está realmente no jornalismo esportivo, né? Está trabalhando na ESPN. Então, foi muito importante para a gente que a gente começou também a se sentir valorizado. Então eu acho que isso que foi o mais importante no seu trabalho, que foi valorizar o profissional do jornalismo esportivo nesse mercado que às vezes a gente sabe que é tão injusto. Sim, sim, com certeza. Uma coisa que eu falo quando algum amigo meu me pede dicas sobre como entrar e tal, se é que eu estou no lugar de dar essas dicas e tal, eu sempre falo que é muito difícil de entrar, mas depois que você entra e faz um trabalho bom, é difícil de você sair desse mercado, porque você sempre vai ter alguém ali para te indicar, ou mesmo sem indicação, se você sai da ESPN
e vai fazer um processo seletivo na Live Mode para entrar na Cazé TV. O cara do RH da Cazé TV vai ligar imediatamente para a ESPN para saber. E aí, se você foi um bom profissional lá, você tem muito mais chance de entrar em novos lugares. Então, acho que é isso. É um mercado que ele é muito, muito difícil de você entrar, mas acho que a melhor forma de começar é colocando a cara ou colocando o seu conteúdo à mostra, seja em rede social de texto, seja no TikTok, seja no YouTube. Eu acho que a melhor forma é colocar a cara e ir para cima. Boa. E falando em entrar, né? Falando nesse começo, como que você entra na TNT? Como que ocorre esse chamado? E o que que você faz lá hoje em dia? Eu entro na TNT em 2021, em maio de 21. Antes disso, acho que no final de 20, início de 21 ali, eu assisti as lives da Tati Mantovani na Twitch. E aí teve um belo dia que eu estava vendo a live dela lá e a Clara Albuquerque comentou no chat: Ah, quero começar a fazer lives também. Aí eu olhei aquilo ali e falei: Pô, já tinha a página, né? A Clara já seguia a página e já tinha trocado algumas DMs com ela perguntando curiosidades para postar na página e tal na época. E aí eu mandei uma DM no Instagram dela, na cara de pau, falando assim: Clara, eu vi que você comentou lá na live da Tati que quer começar a fazer live na Twitch também. Se você quiser, eu consigo configurar todo o seu OBS, tudo para você só apertar um botão e tudo está funcionando. E aí ela aceitou, fiz isso para ela, não cobrei nada, claro. Passou um tempo, e aí já em 2021, mas antes de maio, acho que ali, putz, não sei se fevereiro ou de fevereiro a abril, não lembro certinho a data. A, um menino que faz faculdade comigo, um amigo meu, o Max, ele tinha feito um curso com a Monique Danello há um tempo já de reportagem e ele acabou descobrindo que ela estava precisando da mesma coisa que eu fiz para Clara. E aí quando eu fiz isso para Clara, ele avisou que eu já tinha feito isso e que eu sabia fazer. A Monique me chamou, eu fiz para ela e ela perguntou se podia me indicar, se eu tinha currículo e tal. Aí eu fiz o currículo correndo ali, nem tinha currículo ainda. Estava no primeiro semestre da faculdade. Fiz o meu currículo ali correndo e mandei para a Monique. E aí, depois que eu entrei na TNT, eu descobri que a Monique é casada com o que é hoje o chefe do meu chefe. Então, eu acho que ela sabia já que estava tendo, precisando de alguém para trabalhar com operação de live, com YouTube e tal. E aí foi uma coincidência, foi tipo assim, uma sortezaça que eu dei. E eu entrei como estagiário para pegar cortes das lives na época era o TNT Sports Live, com o Cazé, o Luiz e o Certezas. Então, o início do canal de cortes ali era quase 100% eu que fazia tudo, cortava, e subia, fazia thumb e tal, tudo. E aí foi passando o tempo, fui ganhando confiança ali, né, dentro da equipe de YouTube e acabei ganhando 2 programas em 2022 ou 2023, eu não lembro, acho que foi 2023, que aí saem, é isso, janeiro de 2023, meu chefe me chama e fala, pô, a gente gosta muito do que você faz, acho que você tem potencial para, além de ficar ali com cortes e divulgação das nossas coisas do YouTube, e a gente quer reformular o YouTube da TNT. A gente quer ter uma grade para aproximar mais o elenco do público. E aí ele falou assim, ó, traz ideias que a gente quer te dar pelo menos 2 programas para cuidar. E aí, hoje em dia, sou o produtor principal do principal barra único, né? Do de 0 a 10, do de Sola 10 e do Fred Beckler Explicam, mas a gente faz algumas outras coisas para o YouTube. O Arquibancada, que é a narração que a gente coloca lá, às vezes eu opero também. Melhores momentos de tudo, é a nossa equipe que sobe também. O Prorrogação é a gente que coloca no ar. Então é isso. O canal de cortes ainda, faço algumas coisinhas para lá, mas majoritariamente o de 0 a 10, o de Sola 10 e o Fred Beckler Explica. Bacana, muito legal. E como que você está enxergando o impacto desses programas e também do programa que você começou, que era a live do Cazé, do Luizinho e do Certezas? Como que você enxerga a opinião, né? Porque basicamente foi algo que
vamos dizer assim, revolucionou o YouTube de uma emissora esportiva, né? Então, como que você enxerga a opinião pública e como que você enxerga o trabalho que vocês desenvolveram até agora? A TNT, hoje em dia, a TNT Esportes não tem canais lineares na televisão, né? Isso desde quando o esporte interativo acaba, a Turner começa a usar os canais da TNT, que passa filmes e séries e tal, e do Space para passarem os jogos. Então, acho que a nossa programação ali, os programas que uma TV de esportes tem, como o Sport TV, tem o Redação, o Sport TV tem outros programas de debate, programas de notícia. Eu acho que a gente levou isso para o YouTube, já que não tem um canal de televisão, vamos fazer onde a gente tem espaço e onde a gente sempre foi muito forte. Até a Cazé TV começar a vir forte com Copa do Mundo, com Olimpíadas e tal, a TNT Esportes em 2022 ela ultrapassa os Desimpedidos e abre vantagem para se tornar o maior canal de esportes do YouTube em número de inscritos, né, do Brasil. E aí a gente acabou unindo essa força que a gente já tem muito no digital nas outras redes, no Instagram principalmente, para criar uma grade de programação. Isso lá atrás, né? Antes de eu entrar, a gente já tinha o programa de Sola, que ainda tem no YouTube do Sola. A gente já teve programa com a Ale Oliveira, semanal. No ar com o André Henning chegava aí para o YouTube, isso lá atrás. O Polêmicas Vazias, o Mano a Mano. Então, acho que foi uma coisa muito natural, que a TNT, e desde o esporte interativo, era muito ligada ao digital, e a gente tem um super canhão ali, então acho que o natural era que a gente aproveitasse dessa forma. Da hora. E o trabalho está sendo muito bem feito, realmente. Eu acho que a frase principal, a gente pode dizer assim, o corte dessa sua fala é a TNT supera o Desimpedidos, que é algo que há 5 anos atrás parecia impossível, né? A gente viu Desimpedidos e parecia impossível você sequer chegar à metade do que o Desimpedidos fazia. E hoje a TNT passa o Desimpedidos, né? Então acho que isso que está sendo mais importante no trabalho de vocês. E com uma equipe, né? Já vou adiantar até a próxima pergunta, né? Uma equipe muito que também pelo trabalho que você fez na sua página, que é muito admirada. Você tem o Jorge Igor, o André Henning, o Fred, o Beckler, a Tainá, o Mauro Betting. Hoje você tem o Wallace vindo muito bem. Como que é a sua relação com esses caras? Como que é trabalhar com essas pessoas que no passado a gente olhava e ficava assim, tipo, nossa, como será que é trabalhar com eles? Cara, para mim foi muito difícil no começo, porque eu sempre olhei muito de baixo para cima, né? Eu era um moleque ali de 17, 18 anos, eu entrei já com 18. Completamente apaixonado, não pela TNT, mas assim, também, consequentemente, mas pelos caras, pelas pessoas que estavam ali. E eu entrei na pandemia, então eu fiquei um pouco mais de um ano de casa. Então, eu nunca tinha ido para redação, nunca tinha visto ninguém, só ali no Discord e tal. E mesmo no Discord, quando o Casimiro e os moleques entravam, eu ficava quieto ali, só observando e tal. Às vezes comentava alguma coisa ou outra. Mas, no presencial, no meu primeiro dia de presencial, o Luizinho veio falar comigo. E eu falei, caralho, Luizinho, não sei o quê. E parecia uma criança descobrindo um sonho ali. Mas aí, com o tempo, a gente entende que a relação não pode ser de baixo para cima, ela tem que ser, e nem de cima para baixo, ela tem que ser linear ali. E, pô, o cara, todo lugar que ele sai na rua, tem alguém olhando ele assim, ah, meu Deus do céu, ô, Luiz, quero tirar uma foto, quero que você mande um vídeo pro meu amigo. No trabalho, pô, o cara, ele não quer ser tratado como um astro, assim, ele que tá ali para fazer o trabalho dele, então tá todo mundo no mesmo nível. E aí eu aprendi isso, e principalmente quando eu comecei o de 0 a 10, trabalhar diretamente com o Jorge Igor e com o Vitor Sérgio, até com o Wallace, que era coordenador ali antes na época, mas eu já tinha até um receio de falar com ele, por ele ser mais entrosado ali com o pessoal, eu era muito na minha, eu sempre tive muito medo de atrapalhar, então eu entrava na redação, sentava na última cadeira do canto ali da parede e ficava ali, na minha. Mas aí o pessoal foi começando a falar comigo mais e tal, fui entrando na resenha, mas eu acho que eu aprendi mesmo a lidar com o elenco quando eu comecei a ter o de 0 a 10,
E sempre foi uma relação muito tranquila, claro que às vezes tem problemas, tem chateações, é, mas tudo muito resolvido muito facilmente, porque é sempre uma relação muito honesta, né? Tanto da minha parte quanto da deles. Quando eles não gostam de algo, eles vêm e falam para mim. Quando eu não gosto de algo que eles fizeram, também vou e falo para eles. E a confiança que eles me deram desde o começo, desde o primeiro programa que eu coordenei, do 0 a 10, eles sempre me deram muito confiança e acho uma atitude muito honrável, assim, do Jorge e do VS por terem tanto tempo aparecendo na frente das câmeras, por serem os principais ali da TNT, olhando para um moleque de 19, 20 anos coordenando o programa e falando, não, vamos junto com ele sabe o que ele está fazendo, a gente acredita no trabalho dele, se a gente for junto vai dar certo, e aí principalmente o Wallace, que é coordenador desde 2016, se eu não me engano. E aí, pô, chega um moleque lá para coordenar o coordenador. Então, e ele me deu muitas dicas e tal. Então, acho que foi isso. Acho que em 2023, depois de 2 anos, eu consigo é, lidar com o elenco assim como se a gente fosse colega de trabalho, não como um fã deslumbrado. Claro que ainda gosto muito dele, admiro demais, mas hoje em dia a gente é colega de trabalho, né? Não é mais a relação do caramba, o Formiga curtiu um tweet meu no Twitter. É mais hoje vou ajudar o Edu, que é da equipe de YouTube também, a produzir o Polêmicas Vazias. Legal. Eu acho que, assim, se você me permite o comentário, claro, mesmo você sendo mais novo do que eu acho que por você já estar bastante entrosado com esse pessoal, obviamente você entendeu, que nem você falou, essa questão de ser colega de trabalho. Eu, por exemplo, por não ter tanto contato, justamente, que eu fico mais assim, tipo, pô, ó, o Jorge Igor mandou um abraço para mim na live pós-jogo do Santos. Pô, ó, o Jorge Igor viu, o VSR viu meu tweet. E eu acho que é muito importante isso. E eu queria até, isso é uma pergunta pessoal, acho que o pessoal não vai se interessar tanto pelo tema. Mas como que, se já comentaram isso com você, como que o pessoal lá da TNT avalia essas outras páginas, né? Essa galera que está cobrindo o futebol alternativo, um futebol japonês, um futebol saudita, um futebol do Catar, como que a galera vê esse movimento de surgirem mais profissionais que não têm oportunidades numa TNT da vida, mas que estão divulgando o seu trabalho e o seu conhecimento de campeonatos diversos na rede social? Dos papos que a gente tem lá, é sempre muito positivo, né? E aí, falando por mim, não sei se eu posso falar pela visão da TNT, eu acho que, pela visão de alguns colegas também, mas pelo que a gente conversa, é muito positivo, vocês entendem até mais do que a gente, dos conteúdos que vocês trazem, principalmente e aí você com a J-League, seja os moleques da Anfield Brasil, do Barcelona Brasil, do Sunderland, me fez ter depressão. Eu acho que, cara, esses moleques entendem muito mais do que eles cobrem, do que quem está ali tendo que cobrir os 36 times da nova Champions League. Então, acho que quando você tem ali o seu trabalho focado em uma coisa só, você é muito mais especialista nisso do que a gente que tenta falar de todos os times, né? E já ouvi de muitos comentaristas e de correspondentes também que vocês são fonte de pesquisa para o trabalho deles, seja para fazer reportagem, seja para comentar jogo, seja para fazer uma entrada ao vivo. Então, acho que é um trabalho muito positivo e a gente agradece muito pelo trabalho de vocês. Bacana, obrigado. Uma última pergunta da parte profissional, antes da gente entrar na sua visão de futebol. Você tem algum sonho como profissional da TNT? Tipo, você se imagina assumindo um lugar como o Wallace, saindo da coordenação, indo para frente das câmeras, ou como o Fred, saindo de trás das câmeras ou da reportagem e indo fazer a cobertura do Liverpool lá na Inglaterra? Qual que seria o seu sonho profissional nesse momento? Tem até uma história engraçada envolvendo isso aí, que foi da minha segunda entrevista para entrar na TNT, que foi com quem hoje é o chefe do meu chefe. Tem um momento na entrevista que eu falo para ele que meu sonho como jornalista é ser correspondente. E aí, claro, o Liverpool tem muito a ver com isso. E aí ele me responde com uma outra pergunta. Tá, mas o que a gente tem aqui para você hoje é um trabalho de produção.
quantos por cento que tá você para produção e você para correspondente, para reportagem. E aí eu falo, hoje em dia eu acho que é 70, 60% reportagem e 30, 40% para produção. E aí, depois eu parei para pensar, falei, pô, eu não quero a vaga, eu falei que eu não quero a vaga que ele está me oferecendo. Tipo assim, caraca, será que eu estraguei toda a entrevista aqui? E, bom, no fim deu certo, eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer ali na época. E hoje em dia eu estou muito feliz com o que eu faço hoje. Eu gosto muito de ser um produtor de programas, de gravar, de fazer a thumb, de subir, de ver a repercussão da galera, de pensar em tema. Eu acho que é um trabalho que a criatividade ela precisa estar sempre no 100%, e é uma coisa que eu sempre fui muito criativo, mas o sonho continua sendo ainda cobrir a Premier League estando lá, ser correspondente. Bacana, legal. Espero que você consiga. Tô torcendo por você. Agora, passando para a parte da sua visão de futebol, né? A TNT faz um trabalho que nem eu falei no começo da nossa conversa, que eu me inspiro bastante para tentar fazer na J-League, que é trazer mais a parte cultural, trazer mais a parte do cidadão, né? Até por isso vocês têm diversos correspondentes em diversos países, para também trazer essa ligação, como a gente tem aqui dos setoristas do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, mas com os times que vocês cobrem, que são os times da Champions League. Qual que é a sua visão dessa temática cultural e o quanto isso é importante numa transmissão esportiva? Eu acho que ela é fundamental. Assim, não querendo diminuir ninguém, mas falar de futebol, qualquer um pode falar da maneira que entende melhor. Falar de dado, todo mundo tem o dado, é só você pesquisar. Você entra ali no Transfer Market, você tem onde o jogador prefere jogar mais, onde ele fez, em qual posição ele fez mais gol, com qual perna ele fez mais gol, quantos gols ele fez de cabeça, quantos gols ele fez de voleio, quantos gols ele fez com uma perna ou com a outra, com qual treinador ele jogou mais, com qual treinador ele jogou menos, qual que é a função tática de um falso 9. Então, acho que hoje em dia você tem tudo isso na palma da sua mão, no celular, no computador. E a questão cultural também, de certa forma, você tem os dados ali, você tem curiosidades, mas eu acho que você trazer isso, estando lá, tendo um Fred Caldeira, que chegou lá em 2016, tendo a Clara Albuquerque, que fala, porra, 5, 6 línguas, o Beckler, que foi para lá a primeira vez para assistir o Barcelona jogar e hoje ele trabalha como correspondente do clube. A Tati Mantovani, que tem uma moral gigantesca dentro do Real Madrid. O Arthur Quesada, então, porra, nem se fala, ele cobre praticamente todos os outros times que não sejam o dos outros correspondentes. É um cara que entende muito de futebol, que entende muito de cultura. Para mim, é o jornalista que melhor faz conteúdo com torcida hoje no mundo. E aí, incluindo mundial, não só brasileiro. Então, eu acho que você ter pessoas nessa categoria que vivem nos lugares e que estão sempre atentas a tudo de cultura. Pô, o Fred foi no Glastonbury. Tudo bem que é algo pessoal dele também, mas, assim, lá ele consegue identificar como que ingleses vivem o festival e como se comporta um festival e aí trazer isso para uma final de Champions League que tem um time inglês e trazer o comportamento da torcida na FanFest. Então, acho que o cultural, ele você vai além do que é só dado. Acho que é fundamental, assim, imprescindível numa transmissão de futebol, ainda mais como a TNT, que faz 800 mil horas de pré-jogo, você ter conteúdo, o máximo de conteúdos ali diferentes do futebol, para que não fique algo cansativo, não fique só um debate ali, tipo, mas aí quem que tem que sair do quarteto do Real Madrid quando o Ancelotti quiser jogar no 4-3-3? Não, você tem matérias ali que são só culturais, você tem matérias que são culturais e futebol, e você tem só o futebol também. Eu acho que tem espaço para tudo, mas que o cultural ele é fundamental dentro de um conteúdo esportivo. Eu acho que não, eu pelo menos como espectador falando, eu não vejo muito sentido no dado pelo dado. Eu sempre gosto de uma curiosidade do porquê que ao invés de só ficar o slot, ele não usa muito o endo. Aí beleza, mas por quê? Ele já teve alguma relação com outros jogadores parecidos com o endo, de tática, ou ele tem algum
e aí fazendo uma suposição da suposição mais absurda aqui, ou ele tem algum problema com jogadores asiáticos, ou ele não gosta do Endo porque a saída de bola do Endo é ruim, ou o Endo não gosta de alguma coisa que ele goste, e os dois não se dão no vestiário. Eu acho que é muito fundamental você ter o contexto e não ficar só no dado pelo dado. Legal. E você trouxe o Endo, né? A minha próxima pergunta era justamente sobre jogadores asiáticos, jogadores japoneses principalmente. A gente tem amanhã o Japão começando as eliminatórias asiáticas contra a China e apenas 7 jogadores dos 27 convocados pelo Hajime Moriyasu atuam na J-League. Ou seja, 20 jogadores convocados atuam na Europa. Como que você, trabalhando com a Champions League, e esse dado é interessante, essa será a Champions League com o maior número de jogadores japoneses da história. Como que você está avaliando esse crescimento do futebol japonês, esses jogadores japoneses jogando na Europa? Você, torcedor do Liverpool, tem o Endo e encara agora o Kamada no Crystal Palace, o Mitoma no Brighton. Como que você está avaliando o crescimento do futebol japonês? Eu acho que ali desde o Zico, e eu não me recordo de alguém tão grande que tenha passado antes, algum brasileiro que tenha passado antes por lá. A relação do futebol japonês com o público brasileiro, ela sempre foi não tão próxima, mas sempre teve algo ali, seja com Zico ou seja muito depois, que aí eu já vi com nomes grandes como Leandro Damião indo para lá. Não sei se ele teve uma boa passagem no futebol japonês, mas sei que ficou muito tempo. E hoje em dia, se eu não me engano, a gente beira 45, 50 brasileiros na J-League, acho que os nomes de destaque mais conhecidos pelo público deve ser tem o Erisson, ex-Botafogo e ex-São Paulo, e o Vitor Bueno também, ex-São Paulo, que estão lá hoje em dia. Não sei como estão, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas sobre o crescimento, você consegue ver exatamente nesse dado que você trouxe, que hoje essa vai ser a Champions League com o maior número de jogadores japoneses. Você tem o Endo no Liverpool, você tem o Kamada no Crystal Palace, o Mitoma no Brighton, você tem o Furuhashi jogando muito no Celtic, você tem o que é um pouco mais velho já, o Ito, que eu acho que está no Reims hoje, que também joga muito. E não só japoneses, né? Outros jogadores do futebol asiático que estão muito fortes, principalcho o Hwang In-cho, eu acho, do Wolverhampton. Então, eu acho que não sei se é um movimento. Bom, vou fazer o contrário. Eu acho que é um movimento que vem para ficar. Não sei se é algo passageiro. Eu acho que é uma parada que cada vez mais a gente vai ver mais jogadores japoneses e de outras nacionalidades do futebol asiático em patamar de destaque. Tudo bem que a gente antigamente já teve, por exemplo, o Park Ji-sung no Manchester United, mas acho que vai deixar de ser caso isolado para ser realidade. Bacana, legal ver essa sua visão. Agora, falando de um movimento oposto, a gente está vendo a Liga Saudita investindo muito para ser um polo do futebol. Você enxerga que esses movimentos da Arábia Saudita vão tornar outras ligas da AFC mais atrativas? O que eu quero dizer, tipo, a gente tem o Cristiano Ronaldo e o Neymar como os principais astros hoje da Liga Saudita. Só que nem todo time saudita vai ter espaço para um jogador, vou dar um exemplo, para um jogador como o Lalana foi. Você enxerga que o Lalana, por exemplo, se ele quiser jogar contra o Cristiano Ronaldo, contra o Neymar, ele vai começar a optar também pela Liga do Catar, pela própria J-League, fazer que nem o Lingard e jogar na Liga da Coreia? Como que você vê o movimento oposto dos europeus indo jogar na Ásia? Sobre a Arábia Saudita, eu acho que é muito mais pela grana, falando honestamente, é muito mais pelos salários milionários semanais do que, pô, quero jogar contra o Cristiano Ronaldo, quero jogar no time do Neymar. Talvez isso faça diferença para brasileiros que vão para lá, tipo, pô, vou ganhar não sei quantos milhões de reais por mês e também jogar com o Neymar. Ou para portugueses que vão para o Al Nassr. E brasileiros também, enfim, jogadores de futebol que vão para o Al Nassr. Vou ganhar 200 milhões por ano, mas também vou jogar com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que nomes assim
para os jogadores de futebol, eles são o além do dinheiro. São como se fosse o benefício. Pô, vou ganhar tanto numa empresa, mas também tem o VR e o VA que são muito bons. Mas para o público eu acho que é fundamental. Nada se constrói hoje em dia sem dinheiro e principalmente no futebol sem quantidades exorbitantes, beirando o infinito de dinheiro. Só que eu acho que isso tem o contraponto que acaba deixando a Liga da Arábia Saudita o mais plástica possível. Você teve a questão logo quando o Neymar chega, que ele vai bater um pênalti, e aí o batedor de pênalti oficial do Al Hilal, que eu esqueci o nome agora, pega a bola para bater e a torcida vai a ele. Pô, o ídolo, não sei se ele era ídolo do seu time, mas o principal batedor de pênalti do seu time pegou uma bola e você vai a ele porque você quer que o Neymar bata. Isso não me desceu legal. Mas para o público eu acho que é fundamental que tenha investimento, que tenha os grandes craques jogando ali, porque ninguém, assim, sendo sincero, poucas pessoas vão assistiriam o campeonato da Arábia Saudita se só jogassem os sauditas, se não tivesse Cristiano Ronaldo, não tivesse Messi. E aí acho que as outras ligas elas crescem por consequência disso. Você vê a Champions League asiática muito forte por conta de nomes assim. Acho que falar de onde vem esse dinheiro e tal é uma outra parada, mas que é muito importante para o dinheiro é muito importante para o desenvolvimento dessas ligas também. Legal. E hoje, como torcedor do Liverpool, hoje um dos principais rivais do seu time é o Manchester City. E o Manchester City tem o City Football Group, que tem entre os seus clubes o Yokohama F. Marinos, que foi campeão da J-League, é o atual vice-campeão da Champions Asiática. E agora também a gente teve, né, a Red Bull comprando o Omiya Ardea da terceira divisão do Japão. Como que você enxerga esses movimentos de clubes e empresa que tanto funcionaram no futebol europeu, agora focando também no mercado asiático? Eu acho que só mostra o quanto o mercado asiático está vindo para ficar e não sendo mais só coisas de casos isolados, como eu falei anteriormente. Acho que poucas pessoas no mundo entendem mais de futebol do que os donos do City Football Group. Poucas pessoas no mundo sabem gerir melhor um clube do que eles. E aí tudo bem que com um dinheiro praticamente infinito e tal, e infrações que a gente não vai entrar aqui. Mas como negócio, acho que isso só mostra o tamanho do crescimento e do aumento do investimento nas ligas asiáticas e o retorno que isso pode gerar. Pô, o Sheik, dono do City, ele não vai investir no futebol que não dê dinheiro de volta para ele. Acho que a gente tem tudo para daqui nos próximos 5, 6 anos, no máximo, o número de japoneses hoje na Premier League dobre. Eu acho que hoje são 6 ou 7 jogadores japoneses na Premier League e não duvido nada de que daqui 5 temporadas seja 14, 20. E a gente vê também o movimento dos jovens, né? O Southampton mesmo já contratou o Rento Takaoka, que vai ficar mais 2 anos no Japão para ir quando completar 18, foi destaque da Copa do Mundo Sub-17. E basicamente assim também como no Brasil, né? Os jogadores indo cada vez mais jovens. Só que um tema que a gente toca muito na página é que o mercado de venda do futebol japonês, com o perdão da piada ao torcedor corintiano, mas parece o Corinthians vendendo promessa uns anos atrás, era 2 pastel e um capo de uva, porque basicamente assim, o Mitoma, acho que hoje você vai concordar que o Mitoma é o exponencial do Japão. O Mitoma ele saiu do Frontale para o Brighton quase a custo zero, foi, se eu não me engano, algo 2 milhões de euros assim. Isso tudo acontece porque o iene é muito desvalorizado, perto do euro, é claro. Só que também, e aí entra o ponto da pergunta, muitos jogadores japoneses estão indo para a Europa sem um plano de carreira. Né? Há um tempo atrás, um jogador croata que jogou no Sanfrecce Hiroshima, ele questionava-se de jogadores que deixavam a J-League para clubes que o tamanho na Europa era menor, inclusive, do que um Kashima Antlers para o Japão e para a Ásia. E muitos acabam voltando para a J-League depois disso não dá certo.
a gente vê agora no Matida Zélvia, o líder da J-League, o Yuta Nakayama, convocado para a seleção e que jogava no Huddersfield Town. Como que você enxerga essa importância do plano de carreira, de não necessariamente jogar na Europa por jogar na Europa, mas sim num clube que vai te dar visibilidade, que vai conseguir te destacar e te jogar para cima, não que você volte daqui 2, 3 anos para a J-League? Eu acho que isso tem muito a ver com esse começo, não começo, né? Porque a J-League, o futebol japonês, ele tem sua relevância há muito tempo. Mas esse movimento mais recente, eu posso comparar com, por exemplo, se pega um designer gráfico que está começando agora. Ele vai chegar e cobrar, pô, com toda a vergonha do mundo, ele vai cobrar R$ 80 de um cara para fazer uma arte. E aí, conforme ele for crescendo, evoluindo, entendendo a precificar as coisas dele, a dar mais valor para o trabalho dele e para o nome dele, ele vai chegar a cobrar, pô, R$ 1.000, R$ 2.000 numa arte. E acho que isso pode ser traçado um paralelo com o sistema de venda da J-League. Pô, veio o Brighton da Premier League querer comprar um jogador do meu time e eu preciso dessa grana. É em euro, vale muito mais que o iene. Será que se eu, pô, jogar o preço lá em cima, os caras não vão ficar meio receosos? Talvez a gente não consiga vender. Eu acho que tem um pouco disso de, pô, começar a confiar mais no próprio taco, falando mais popularmente, assim, de, pô, não, a gente é a J-League, a gente tem jogadores bons, então a gente vai cobrar, pô, 20 milhões no jogador, não vai ser mais dois. E sobre o plano de carreira, eu acho que a gente vê a falta desse plano também aqui no Brasil com alguns jogadores jovens que saem para jogar sai do Brasil, de um São Paulo da vida, para jogar num Galatasaray. E aí não é o caso do Gabriel Sara, que passou pelo Norwich muito tempo e tal, acho que foi certo o movimento dele. E agora também seria certo o movimento se o Galatasaray tivesse se classificado para a Champions, acho que seria um palco muito bom para ele. Mas, enfim, um exemplo, um cara sai do Flamengo para ir para o West Ham. Pô, será que vale a pena? E também não é o caso do Fabrício Bruno, é só um exemplo. Mas acho que isso é construído com o tempo, com exemplos de jogadores que não vão mais bater e voltar, vão bater e ficar, e aí talvez o Mitoma seja o grande ídolo dessa nova geração e o grande espelho dessa nova geração de jogadores japoneses, que, beleza, foi para o Brighton, que é um time relativamente pequeno no cenário europeu, mas que chegou lá, ficou e é astro do time. Então, mesmo que seja para ir para um time relativamente menor, mas que vá te dar a oportunidade de ser ídolo daquele time, de ser o astro daquele time, e não um jogador para compor elenco, pô, você sai do Yokohama Marinos titular para ser a segunda, terceira opção do Burnley. Beleza, isso não faz sentido nenhum. Mas você sair do Kashima Antlers para ser o titular do Wolverhampton. Talvez eu acho que faça sentido, porque é um time que está ali brigando com os grandes, jogando contra os grandes toda semana. Então, acho que quanto mais a gente tiver mitomas, mais a gente tiver... Não sei se o exemplo do Endo é um bom exemplo, talvez seja, porque jogou bastante tempo e muito bem no futebol alemão e agora está no Liverpool. Eu acho que a gente precisa de representatividade, de exemplos de jogadores que foram para o futebol europeu, e aí não só o inglês, qualquer futebol europeu. O Furuhashi, por exemplo, no Celtic, sou fãzaço dele, só assisto os jogos do Celtics que passam na Champions, tá? Não acompanho o Celtic de perto, mas todas as vezes que o Furuhashi pegou na bola, ele me encantou. Então, acho que exemplos assim vão fazer com que os jovens cresçam querendo ser mitomas e não jogadores que batem e voltam. Bacana. Você citou o exemplo do Endo. Na verdade, o Endo a gente considera como um exemplo perfeito, né? Ele começa a carreira no Shonan Bellmare, que é um time um pouco menor aqui da J-League. Aí ele joga no Urawa Reds, que é um dos maiores clubes do Japão, é campeão asiático no Urawa Reds. Faz a transição para o Sint-Truiden da Bélgica, que é um clube comandado por japoneses e por isso dá muita oportunidade a jogadores japoneses. E logo em seguida já sai para o Stuttgart. Fica no Stuttgart muito tempo, vem o Klopp, traz ele para o Liverpool. Agora, por conta do slot, óbvio que tem um momento de queda dele virar reserva e talvez ir jogar num clube menor, mas já deu o salto, foi para a Premier League, vai jogar Champions League.
Então, o Endo é um exemplo perfeito. Você citou muito bem o Endo. Agora, falando de visibilidade, a gente falou aqui que diversos jogadores japoneses estão sendo formados e indo jogar na Europa. A gente viu no meio do ano, tanto no meio do ano passado quanto no meio desse ano, o canal Gold transmitindo amistosos de equipes japonesas contra equipes europeias que vão fazer a sua pré-temporada no Japão. Esse é um movimento, inclusive, da J-League para popularizar o futebol japonês na Europa. Não rende tão bem, obviamente, quanto você passar o Campeonato Brasileiro da Série B, mas até que consegue render para o horário e para o tipo de transmissão que está sendo feito. Óbvio que a J-League hoje não tem o Cristiano Ronaldo, não tem nem sequer o Iniesta, mas você enxerga que é possível, né, colocar a J-League para ser transmitida aqui no Brasil? Você enxerga um espaço ali, por exemplo, hoje de manhã a gente teve a Copa da Liga, o cara acordar e trabalhar, mas ter a opção do futebol para ele? Eu acredito sim. É claro que não, você não vai começar a passar a J-League na Globo domingo às 4 da tarde, ou na TV aberta que seja. Mas principalmente agora com streams e tal, e o YouTube sendo um canal muito grande de transmissões de jogos, eu acho que tem tudo para dar certo, porque é um futebol rápido, é um futebol que tem muita criatividade, tem muita tática também. É, talvez a falta de jogadores conhecidos ou de brasileiros faça alguma. Talvez atrapalhe um pouco. Você tem, falei lá, 40, 50 brasileiros, mas desses, o que o público brasileiro mais conhece são o Vitor Bueno, o Tuller, que jogava no Flamengo, e o outro e o Erisson. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, mas que isso vai demorar um tempo e precisa de alguém que chegue e fale, não, eu vou bancar isso aqui até começar a dar resultado. Porque se você não dá visibilidade porque não tem público, nunca vai ter público porque não tem visibilidade. E aí eu acho que alguém tem que começar e falar, não, eu vou passar isso aqui porque vai dar certo, e quando der certo, eu acho que o crescimento é exponencial. Boa, estamos tentando, estamos na luta. Um dia a gente consegue. Para a gente encerrar, Pseudo, queria que você passasse a sua visão, trabalhando lá na TNT, da próxima Champions, né? A gente viu que vai mudou o formato. Hoje, inclusive, a gente discute muito o novo formato, se vai dar certo, se não vai dar certo. As transmissões estão chegando e o seu Liverpool, obviamente, está envolvido. Queria que você passasse a sua visão desse novo formato, como esse novo formato você acha que vai impactar o futebol, inclusive já impactou na Ásia, né? A Champions League Elite vai seguir esse mesmo formato de fase de liga. Queria que você passasse essa sua visão da Champions como espectador e também como um profissional que trabalha com ela. Eu entendo todo o pé atrás quando foi anunciada a mudança. Eu tive também, porque é algo que, desde que a gente começou a assistir futebol europeu ali com 12, 10, 11 anos, a gente via a Champions League, beleza. Tem os grupos, depois dos grupos, o primeiro e o segundo passam, o terceiro vai para a Europa League, e aí a gente vai direto para as oitavas. Mas depois que eu vi o sorteio, que a gente vê os confrontos e que vê que logo na primeira fase, na fase de liga, a gente vai ter 7 ou 8 redefinições, que a gente vai ter 7 ou 8 reedições de finais de Champions na primeira fase. Eu acho que isso brilha o olho do espectador. E, claro, da gente que vai transmitir também. Você passar um Liverpool e Real Madrid na primeira fase, pô, é fantástico para quem assiste e para quem transmite. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Acho que quando a gente começar a ver os jogos, a gente vai começar a entender um pouquinho mais o formato de como ele funciona. E aí você tem mais uma fase de mata-mata, que são os playoffs, que os 8 primeiros classificam diretos e do 16 para trás você tem ali mais 8 times que vão fazer como se fosse um 16 avos de final, só que é uma pré-oitavas, né? E aí, pô, eu acho que isso, além de você ter mais jogos e mais times grandes, você também dá mais chance para a zebra. Porque no mata-mata tudo pode acontecer. São 2 jogos ali e
você pode pegar vamos supor que o Liverpool vá para o playoff e esteja numa sequência ruim. Vem o Celtic voando e consegue ganhar os 2 jogos. Então, eu acho que tem tudo para dar certo e acho que conforme a temporada for seguindo, a gente a gente vai entendendo melhor e acho que até o FIFA novo que vai sair agora, o UFC 25, provavelmente ele venha com um formato novo. Então, pô, você vai conseguir jogar antes mesmo da Champions terminar e vai entender tudo certinho ali como que funciona. E falando sobre videogames e voltando lá no plano de carreira de jogadores japoneses, eu acho que o sonho de toda criança que joga o FIFA é jogar na Europa. E acho que isso é parte dos jogadores também. Então, talvez essa influência também do videogame, de estar ali sempre jogando com times europeus, e aí o FM, o FIFA, o Brasfoot, faz com que você, como jogador, também queira sair o mais rápido possível para ir para a Europa e, quem sabe, viver um grande sonho europeu, mas que, na maioria das vezes, não acontece. Boa, você acha que dá para o Liverpool? Cara, o caminho para mim é o mais difícil dos ingleses, mas eu tô eslotizado já e, enfim, acho que a briga vai ser pelo playoff. Não acho que fique entre os 8, mas acho que o playoff dá para chegar e aí no playoff tudo pode acontecer. Boa. Enquanto vocês estiverem o Ataruendo, terão a minha torcida. Seu Dinho, obrigado mesmo de verdade por você ter aceitado esse convite. Foi muito legal esse bate-papo. Foi muito importante também você ter vindo aqui. E deixar o seu jabá, né? Divulga aí as suas redes sociais. Agora sem o X, você tá lá no Blue Sky, você tá lá no Threads, tá no Instagram também. Para você divulgar para, por um acaso, alguém que não te conheça e quiser seguir. Bom, quem quiser me acompanhar, o Twitter /X era a minha menina dos olhos de ouro, né? Minha galinha dos ovos de ouro. Tá lá ainda. Quando voltar, se quiser, é @PJ_FUT. E o Blue Sky é André Pseudo, no Instagram também, André Pseudo, e o Threads, consequentemente, também. Mas estou por aí, essa queda do Twitter acho que vai acelerar planos que eu tinha só para o ano que vem, de começar a criar mais conteúdo aparecendo, e não só atrás de um teclado. Então, sigam aí, e quem seguir vai ser muito bem-vindo. É isso. E para você que curtiu a entrevista, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e manda também a entrevista para o seu amigo que não conhece o Pseudo, que conhece o Pseudo e quer saber um pouco mais da carreira desse grande profissional e desse grande talento que a TNT Sports tem ali na produção. A gente vai ficando por aqui. Pseudo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E deseja o seu boa tarde aí para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, eu agradeço muito pelos exageros, nos elogios. E, bom, acompanhe aí a J-League Insider, o futebol asiático, o futebol japonês, o negócio tá legal. É isso, a gente vai ficando por aqui. Até mais.